Olá, para você que está assistindo essa live gravada, seja muito bem-vinda. Hoje eu quero falar sobre a questão de diagnósticos. Se a gente for observar essa questão do diagnóstico, a forma como ele é dado ao paciente, ou às vezes até a imprecisão dele, corresponde a uma entre as 3 principais causas de problemas, né? Não posso falar a palavra aqui, mas no mundo. Quando a gente está falando disso, é algo extremamente responsável, é extremamente importante a gente ter mais do que uma opinião. Quando a gente está iniciando um processo com um paciente que está passando por um quadro de saúde e ele recebe um diagnóstico, é muito importante a gente passar a visão para esse paciente de que é possível ver diferente a forma como está sendo dita dentro da medicina tradicional. Por que eu estou falando sobre isso? Hoje, uma paciente entrou em contato comigo relatando que ela teve um retorno no médico e ela saiu de lá desolada. Ela está fazendo processo integrativo comigo e isso faz com que ela compreenda a doença de outra forma. Porém, se essa pessoa muitas vezes não está tendo um outro acompanhamento, ela pode pegar esse diagnóstico e compreender isso como uma maneira que não existe outra forma, é aquilo ali. Se ela está tendo uma pessoa falando para ela sobre isso, ela pode entender, interpretar isso como uma verdade absoluta. Não foi uma paciente que falou para mim que passou por essa questão, mas várias. Inclusive eu tenho o caso de uma outra paciente que está fazendo acompanhamento para tireoide de Hashimoto e que em 4 meses atrás ela passou por alguns profissionais e ela estava desacreditada com relação ao processo dela, mas o que ela fez? Ela pensou em mudar o processo, então ela foi atrás de profissionais especialistas para o caso dela, para que ela pudesse, de fato, encontrar uma resolução para o problema dela. E foi aí que, de 4 meses para cá, ela está com os exames estáveis. Eu vou, inclusive, trazer esses exames aqui em algum vídeo em breve, porque é um caso muito bonito. E um caso que, teoricamente, quando ela foi receber essa informação dentro da medicina tradicional, ela teve um balde de água fria. Mas a postura dela com relação a como ela recebeu essa informação e as ações que ela tomou a partir desse diagnóstico mudaram o jogo em 4 meses. Eu não tô falando de 2 anos, eu tô falando de 4 meses. Então, essa live, ela é para te alertar. Caso você esteja passando por uma dificuldade, qualquer que seja, e você tenha recebido um diagnóstico, não se apavore. Converse com mais profissionais, entenda o que está acontecendo com você e não saia achando que o seu diagnóstico é o início do fim. Ele é o início do começo, se você estiver nas mãos certas. Quando a gente fala da medicina tradicional, o médico tradicional, que graças a Deus as coisas estão começando a mudar de uns anos para cá, ele aprende dessa forma, ele não está fazendo errado. Porém, é a forma como ele compreende matéria, corpo, doença, problema. E quando a gente olha para esse indivíduo, entendendo que a doença, o processo, o problema é o início da cura, o corpo está em processo de reparação. Seu corpo, em processo de reparação, começa a fazer ações diferentes para reparar o seu problema. Só que você precisa ter uma postura diferente perante a vida. Não adianta nada uma pessoa que passa por um processo do miocárdio, do coração, e ela continua tendo os mesmos hábitos. Essa pessoa precisa ter novos hábitos e isso vai fazer ela traduzir uma nova perspectiva, uma nova versão dela. Isso vai fazer com que ela ative dentro dela o processo. Dentro do processo comigo, a gente consegue fazer a ativação da autocura desse paciente. É quase como se a gente adiantasse o processo de proliferação de células saudáveis dentro desse paciente. Então, retomando ao caso dessa minha paciente que mencionou para mim hoje pela manhã, que ela voltou apavorada dessa questão,
Ainda bem que ela dividiu isso comigo, a sessão dela é só daqui mais algumas semanas e eu pude acalmar ela. Ela é uma pessoa que está indo para a terceira sessão, então é uma pessoa bastante consciente com relação a isso, porém ela saiu de lá achando que era o fim. E quando a gente está acreditando em algo, isso seja positivo ou seja negativo, esse algo possivelmente vai acontecer. E aí eu digo para você, muitas vezes quando a gente está olhando para essa questão de problemas, a gente acha que esse diagnóstico, a gente pode de repente olhar para ele de uma maneira a conseguir compreender pelas vias tradicionais. Eu vou começar a pesquisar sobre ele e isso vai resolver. O único ponto importante a mencionar aqui é que muitas vezes, dependendo do caso, o tempo está passando. Então, quanto mais tempo você tem, mais tranquilo é. Quanto menos tempo você tem, mais especialista você precisa ir atrás. Mais especialista você precisa se transformar para conseguir reverter esse quadro. Então, reforço a mensagem que eu acabei de dizer. Se você está passando por uma situação onde parece ser o fim do túnel, utilize da medicina integrativa como um canal para te auxiliar a sair desse problema com uma lanterna na mão, porque você vai saber exatamente o que você precisa fazer. Se você quiser tirar dúvidas, se você quiser entender como funciona esse processo, eu e minha equipe estamos disponíveis aqui para te auxiliar. Uma live breve, mas uma live que não tinha como, um conteúdo que não tinha como eu gravar rapidamente nos stories, era algo alarmante mesmo com relação a esse medo muitas vezes que paira no ar, mas uma coisa extremamente importante, e se a gente consegue fazer de forma diretiva, a gente consegue acompanhar essa pessoa, a gente traz muita boa intenção para esse processo e consegue reverter o quadro. Então, um beijo!